Olá, esse é mais um programa Eleições 2024, onde discutimos bastidores e notícias do pleito que ocorreu nesse ano. Esse programa ele vai ser um grande balanço sobre o resultado das eleições, o que ele significa para a próxima eleição, a eleição geral de 2026, e os recados que ficam para os principais atores, tanto quem disputou a eleição, quanto para quem apoiou ou quem não apoiou tanto assim. Para discutir isso, novamente tenho Clara Assunção, repórter de Brasil. Tudo bem, Clara? Tudo bem, André? Tudo bem para quem nos acompanha? E, mais uma vez, Cila Schumann, presidente do Instituto Ideia. Tudo bem, Cila? Olá, André. Olá, Clara. Olá, todo mundo. E você que está nos acompanhando, curta esse vídeo, se inscreva no canal da Exame. Agradeço quem nos acompanhou até aqui. Esse é o nosso último programa sobre eleições 2024. Mas continue acompanhando a Exame, porque tem muita coisa sobre eleições. Vai ter eleições americanas. Cila, inclusive, também está falando sobre eleições americanas já. Então, Caminho à Casa Branca, se você acessar o canal da Exame, você vai conseguir acompanhar. Você que gosta de eleição, a eleição americana promete muito, né, Cila? Nossa, a eleição americana está apertadíssima. A gente está fazendo essa semana, junto com a Exame, pesquisa nos 7 estados pêndulos. Vai ter muita novidade aqui no canal. Exatamente. Mas falando aqui do Brasil, Cila, a gente quer começar a falar um pouquinho de São Paulo, né, que foi a eleição que a gente mais comentou durante os nossos programas, e também a eleição mais significativa, principalmente no primeiro turno, com a forma que foi apertada e etc. A gente teve um resultado com o Ricardo Nunes sendo reeleito, e a diferença de votos para o Guilherme Boulos foi um pouco mais de 1 milhão de votos, né? Da campanha do Boulos se esperava uma diferença menor, se esperava um resultado até melhor do que ele teve em relação a 2020, mas ele não conseguiu. Eu queria que você falasse, assim, resumisse em 3, 5, 7, 13, quais foram os erros do Boulos, né, nessa campanha, que a gente pode elencar como erros, e quais foram os acertos do Nunes para conseguir ser reeleito. Acho que eu vou começar primeiro pelos acertos do Nunes, né? Numa campanha em que de prefeito, né, uma campanha municipal, ele fez o que prefeito faz para se eleger, que é obra no último minuto, né? Ele encheu a cidade de obras, ele resolveu de fato, né, o problema de caixa da prefeitura. Então a prefeitura está com muito dinheiro, além das emendas, além de tudo isso, né? Ele resolveu ali as questões da dívida, enfim, questões importantes. Então, com muito dinheiro, ele investiu e apareceu através das obras, né? Ele não é carismático, ele não é, né, alguém que apareceria pela sua figura. Ele apareceu por conta das obras. Ele fez, né, conseguiu fazer ali um grande espectro de apoiadores, né, de partidos na aliança dele. E eu acho que a administração que ele deu no final da figura do Bolsonaro foi positiva para ele, e isso não foi tanto um acerto dele, foi mais um acerto do acaso, né, por conta da aparição do Pablo Marçal, que não estava não estava na equação, mas ele conseguiu jogar parado no segundo turno, não colocar, né, Bolsonaro, enfim, não criar situações que tirassem ele desse... enfim, dessa estratégia mesmo de incumbente. Com relação ao Boulos, eu acho que o problema do Boulos ele vem antes da campanha, ele não acontece, né, os erros não acontecem na campanha. Eu vou falar de alguns, né? Ele não conseguiu, entre a última eleição e essa, mudar o perfil dele de radical, né? Então ele já entra na eleição com um grau de rejeição muito alto. Então, ele não teve essa capacidade de ir moderando muito antes, né? Quando você resolve mudar de perfil na hora da eleição, o eleitor nota, né? E nem sempre ele compra essa tese. Então, eu diria que na campanha ele fez o que ele deveria ter feito, talvez antes. Essa é uma discussão muito grande, é uma discussão na esquerda, no próprio partido dele, envolve muita coisa de a esquerda deve moderar ou a esquerda deve radicalizar, a direita deve moderar ou a direita deve radicalizar, né? Porque você vê em outros pontos candidatos muito radicais, como o Pablo Marçal, fazendo sucesso, né? Mas às custas também de muita rejeição, o que inviabiliza uma vitória. Então não adianta você fazer sucesso, ter muito voto, se você não ganha a eleição. Então no caso do Boulos é isso, ele já
chegou com uma rejeição muito grande, com essa imagem de invasor, né, pelo histórico dele no movimento social, e ele não, né, a campanha, ele não teve tempo de resolver isso porque ele tinha muita tarefa na campanha, né? Ele teve que brigar com o Marçal, ele teve que brigar com o Nunes, ele teve que se construir, enfim, era muita tarefa. Então eu diria que o principal, se a gente puder falar de erro, eu acho que seria esse, que não são nem 3, nem 6, nem 13. Eu acho que é a forma realmente. E veja, ele é um cara do legislativo, esse é outro problema, né? Talvez ele faça isso agora, né? Ou se ele tivesse feito isso antes, ele ir para algum cargo executivo, ministro, secretário, enfim. Porque é muito difícil para o eleitor entender alguém do legislativo indo para o executivo sem nunca ter feito nada no executivo anteriormente. Então ele não tinha nada para mostrar, ele não tem nada para... O que ele fez por São Paulo? Não é? E quando você fala de uma lei, é muito difícil de entender porque né, um projeto, quando ele entra no Congresso Nacional, ele vai virando coletivo. Sim. Né, hoje em dia. Então, né, a gente até teve uma polêmica a respeito disso com a candidata Tabata Amaral, né, que se colocou como autora de um projeto importante que é o Pé de Meia, e isso virou um debate se ela era ou não, e é muito difícil se dizer que é o autor, né? Então, acho que essa é outra questão para o Boulos, ele fazer alguma coisa no executivo. Agora, por outro lado, a campanha, embora tenha sido muito difícil, o credencia para muitas coisas na frente. Ele virou uma figura nacional, eu acho, nessa campanha, né? Embora ele já tenha sido candidato a presidente e tenha chegado no segundo turno, ele virou uma figura nacional porque a campanha de São Paulo dessa vez nacionalizou-se por conta do Pablo Marçal, sim, basicamente. Né? A campanha de São Paulo sempre é muito importante, mas dessa vez ela foi mais, enfim, trouxe muita atenção do Brasil, sim, inteiro, né? Então ele sai, né, dessa forma, com um resultado bastante ruim, no meu entender, comparado à eleição anterior, né? Por conta do apoio que ele teve. Na outra eleição, contra o Bruno Covas, ele era o candidato do PSOL. Né? Ele teve um primeiro turno bastante difícil ali com o candidato do PT, né, de muita disputa. Existia um candidato do PT, dessa vez ele saiu com o apoio do presidente Lula, com o apoio do PT Nacional e com muito recurso. Enfim, né, a campanha dele foi bem recheada de dinheiro, não se pode dizer que ele não tivesse, sim, recurso. Né? Então, nesse sentido, quando você olha o custo do voto, não mudou muito o resultado dele de uma eleição para a outra, né? Você não vê então, Cila, porque ele teve quase 156 mil votos a mais do que 2020, o que não é muito, né? Ele ficou ali no percentual de 40%, mas e reduziu também as zonas que ele ganhou. Em 2020 foram 8, dessa vez foram 3. Mudou algo no voto dele? E também me chama a atenção quando você comentou que ele se projeta nacionalmente, porque muitas leituras, inclusive de lideranças do PT, é de que houve um erro ao escolher Boulos. Tem muitas, eu vi o Quaquá falando isso, o deputado federal Tato também. Há uma discussão dentro do PT interna sobre ter esse apoio que o PT acabou dando ao Boulos. Então, como que fica esse espaço dele para a própria esquerda, que nessa eleição tem sido muito cobrada por renovação, né? Esse nome, ele acaba sendo chamuscado, ou você acredita que não, Cila? Ele vai ter um futuro? Então, esse foi um dos grandes problemas da campanha do Boulos, né? Foi o não apoio do PT local, né? Por conta das brigas anteriores, né? E de espaço, né? Espaço. Então, essa foi uma decisão de cima, veio do presidente Lula lá na eleição estadual, né? Quando decidiu-se que, então, o Boulos não seria candidato a governador, para dar a vez para o Haddad, do PT, e que dessa vez ele seria o candidato. Mas parte do PT local não engoliu isso, inclusive não colaborou
para a campanha ali no primeiro turno, com seus vereadores e por aí afora. Isso são problemas políticos, né? Acho que tem uma... E aí tem o lado do PSOL também, né? O PSOL também não ficou satisfeito, né? Que é um partido mais radical e o Boulos moderou. Então, acho que a pergunta agora é para onde vai o Boulos. Se ele continua no PSOL, se ele vai para o PT, né? O que vai acontecer com ele? Acho que essa é uma discussão, né, uma definição que não teremos agora, mas acho que é uma definição importante até porque os partidos, né, a gente tem aí a cláusula de barreira, a gente tem uma crise aí nesses partidos de esquerda pequenos, né? O PSOL não fez prefeitos, né? Sim. Perdeu a única capital que tinha e não fez. Sim. Então, o que acontece com o PSOL daqui para frente, né? Então, acho que tem uma crise que é maior do que isso, né? Acho que a figura do Boulos, ela existe independente dessa crise, isso que eu quis dizer. Sim. E quando a gente olha para o Nunes, né, até nesse mesmo comparativo, ele conseguiu conquistar mais votos que o Covas, né? Foram acho que 200 mil votos a mais que o Bruno Covas, e ele também foi mais dominante, né? Quando a gente olha o mapa das zonas eleitorais. Você falou dos acertos, mas eu queria que você falasse o que explica esse resultado, o Nunes sendo essa figura não tão vibrante, enfim, não sendo um político tão carismático, sendo desconhecido. Então, foi só as obras, foi a entrada do Tarcísio, o que explica esse domínio, ou até mesmo a rejeição que a população tinha do Boulos? Então, o Boulos tem um voto de opinião, né? Ele foi indo para um voto de opinião, que é um voto de um eleitor mais escolarizado, de maior renda. E o Nunes, ele vem já da Zona Sul, né? Então ele tinha um perfil muito diferente do Bruno Covas, né? Ele é um vereador, né? Ele foi um vereador de vários mandatos, importante ali numa região de muito voto, né, e periférica. Então ele já trouxe esses votos com ele, e essas obras a que eu me referi, ele fez nas franjas da cidade, ele não fez só nos jardins, né, como muita gente pode imaginar, onde circula e reclamava que o trânsito estava ruim, né? Ele fez obras importantes exatamente nesses lugares, e assim, para o eleitor, o incumbente, se ele está entregando resultado, eu vou reelegê-lo. Né? A gente via nas pesquisas que o eleitor não estava entusiasmado, mas ele falava, ele está entregando, eu estou enxergando aqui entregas versus um candidato com muita rejeição. Né? Então, de fato, o espaço do Boulos ele foi diminuindo também pelo espaço que o Pablo Marçal conquistou ali em áreas que eram anteriormente de esquerda, né? Então ele conquistou, e esse voto do Marçal, a gente viu, foi para o Ricardo Nunes, né? Então acho que né, tem todas essas variáveis aí nesse mapa, mas esse mapa traz um alerta gigantesco para a esquerda na cidade de São Paulo, inclusive para a eleição de 2026, né? Então acho que né, o PT e, enfim, todos os partidos ali de esquerda têm que se debruçar sobre esse mapa e tomar providências desde já a respeito disso, porque né, vai eleger um governador de São Paulo, vai eleger um presidente, a cidade de São Paulo é importante em termos de votos, então acho que esse aí é um alerta importante. Tanto que em 2022 foi colocado que a atuação do Haddad no segundo turno em São Paulo, apesar de ter perdido para o Tarcísio, ter conquistado votos, ajudou na eleição do Lula. Exatamente. Exatamente, foi fundamental, bem lembrado, fundamental. E você trouxe a questão do governador, né, Sila? Muitas capitais que o prefeito foram eleito, não, como você sempre falou desde o primeiro programa, essa eleição... Vamos fazer os acertos do nosso podcast. Esse eu consigo 13. 15. E um deles foi você falar, não, é sobre Lula e Bolsonaro, e o governador tem muito mais influência para a decisão da eleição municipal do que uma liderança nacional. E aqui em São Paulo a gente viu o peso do Tarcísio, mas me chamou a atenção que o Kassab, que fez o maior número de prefeituras... O onipresente Kassab. O onipresente. Ele, numa entrevista, ele falou assim, elogiou o Tarcísio, a participação dele, mas colocou ele como um líder estadual. Não projetou ele para uma eleição para presidente. E, ao mesmo tempo, houve aquela declaração, vocês trouxeram muito essa questão no domingo, a declaração dele associando o Boulos aos
a uma suposta orientação do PCC no votos nele, o que motivou, inclusive, uma ação de investigação judicial. Então, diante dessa declaração do Kassab, que é essa figura de relevância, e desse processo que vai, provavelmente, nos próximos meses, correr, inclusive a presidenta do TSE, a ministra Carmen Lúcia, já falou que a Justiça Eleitoral vai responder com celeridade. Como que você vê o Tarcísio, e agora com essa parceria que se firma com o Nunes, mas tem ali cercado pelo Bolsonaro, ele não se coloca como uma liderança para a presidência, mas é um nome que vai despontar, mas ao mesmo tempo tem esses cercados. Como você vê? Então, bom, primeiro sobre os governadores, né? A gente viu ali a atuação do Ronaldo Caiado, do Helder Barbalho, enfim, de vários governadores, do Ratinho, enfim, o peso que tem os governadores na eleição municipal, e não é só a da capital, porque para os governadores você ter prefeitos é importante, e para os prefeitos estarem aliados com o governador também, né? Então, um alimenta o outro nesse sentido. Isso é mais longínquo com relação ao governo federal. Dito isso, sobre o Tarcísio, eu não vi essa declaração do Kassab, mas se eu entendo o que ele disse, é que o Tarcísio, em primeiro lugar, na visão deles, deve ser candidato à reeleição, por mais que a imprensa, os analistas fiquem muito animados com uma possível candidatura a presidente do Tarcísio. O caminho dele mais natural, mais racional, não natural, seria a reeleição. Por quê? Em primeiro lugar, porque São Paulo tem esse trauma dos governantes que usam um cargo para trampolim, e isso não tem dado certo. Não deu certo com Serra, não deu certo com... Enfim, temos muita história para contar. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que um governador de São Paulo tem muita dificuldade para ser candidato a presidente, porque o Brasil, em geral, não se enxerga com São Paulo, porque o Brasil em geral olha e fala, bom, mas São Paulo é outra coisa, São Paulo não é Brasil, São Paulo, então um governador de São Paulo tem esse tipo de dificuldade. E por último, é o primeiro mandato eleitoral dele, né? Então ele já se colocar como candidato a presidente pode ser um erro. Então eu vejo muito mais o Kassab fazendo esse raciocínio estratégico do que uma crítica, né? Com relação à participação dele na campanha, ele cresceu muito, né? Aqui em São Paulo, sem dúvida nenhuma, porque a gente tem que lembrar que teve uma correlação direta entre o voto do Bolsonaro e o voto do Tarcísio. O Tarcísio nem paulista era. Ele veio para cá para concorrer, ou seja, uma campanha que teria muita dificuldade se ele tivesse sozinho, impossível, né? Então ele veio como candidato do Bolsonaro e foi eleito como tal. Agora ele se tornou uma liderança. Não é? Porque ele, inclusive, foi contra o Bolsonaro, né? O Bolsonaro ali, quando titubeou se devia entrar no barco do Nunes ou do Marçal. Tarcísio mergulhou, né? O Tarcísio pegou o Nunes, né? Inclusive, ele participou, assim, né, de tudo. Ele participou de treinamento de debate. Ele realmente, ele foi um parceirão ali, foi um pai, né? Levou o outro pela mão, e isso está muito claro, né? E isso faz dele um líder, não é? Porque se olha e fala, bom, ele se colocou, inclusive no momento em que ele poderia ser o grande derrotado. Se o Nunes perdesse a eleição, Tarcísio seria o grande derrotado. Então, ele arriscou, e um líder faz isso. Não é um líder, é um líder, né? Se o líder fosse para ir atrás de resultado, não é uma liderança, né? Então, da mesma forma o Caiado, da mesma forma o Ratinho, enfim, foram, né, governantes ali que, né, tomaram posição na disputa, né? E mesmo alguns que foram derrotados, que tomaram posição também. Então, acho que o Tarcísio, sem dúvida nenhuma, mudou de tamanho depois da eleição municipal, como imagem, né? Como reputação. E com a história da ação, Sila? Aquilo ali eu acho que foi um erro. Assim, cada vez me convenço mais de que ele não mediu o tamanho da encrenca que ele estava comprando ali. Assim, acho que foi realmente um erro.
Assim, eu não enxergo ali um movimento político em termos de... Acho que assim, essa lógica dos presídios, da bandidagem, etc. Tal, é uma lógica muito dessa direita radicalizada, né? Esse tipo de argumento pega muito num determinado público. Só que ali não era um grupo de WhatsApp, né? Ali era uma coletiva durante uma eleição. Então, acho que vai servir de lição mesmo para o governador de que tem que cuidar da língua, né? Porque foi um erro brutal que pode lhe custar até a inelegibilidade, né? E Cila, agora... E foi uma agressão ao Boulos também, que não precisava, né? O resultado mostrou que realmente... não precisava, não só em termos eleitorais, não precisava como relação, né? Para quê, né? Foi a minha primeira... Acho que quando a gente trocou o WhatsApp foi a minha reação. Eu falei, mas para que ele fez isso? Agora olhando mais nacionalmente, né, na nossa live você comentou que tanto a esquerda quanto a direita teria que ir para o divã depois desses resultados, que mostrou fortalecimento desses partidos do dito centrão, né? Se for juntar o MDB e o PSD do Kassab, eles vão governar quase 27% da população brasileira, tem o maior número de prefeitura os dois. O Zambelli, o Fábio Zambelli, que participou da nossa live, ele até colocou que esses partidos vão ser centrais na disputa presidencial de 2026 em questão de acordos, né, de composição de chapa. Mas quando você fala dessa questão do divã, a esquerda me chamou a atenção o discurso do Boulos depois da derrota, né, falando que apesar de ser derrotado, ele valorizou que a esquerda conseguiu voltar a fazer campanha de rua aqui em São Paulo, ele conseguiu dialogar, de certa forma, dialogar com a população, mesmo as pessoas que não votavam nele, que, enfim, tinha uma rejeição alta com ele, ele conseguiu, de certa forma, não ser agredido, né? Enfim, não ser hostilizado, ele conseguia dialogar, colocando que isso pode ajudar a esquerda a voltar a dialogar com uma parcela da população. Eu queria que você falasse sobre essa questão, se esse discurso do Boulos, que ele puxou um pouco do Marçal, de falar sobre empreendedorismo, de fazer uma meia-culpa falando que a esquerda precisa dialogar com essa parcela da população que quer empreender, enfim, você acha que isso vai ficar para o próximo ano, para 2026? E olhando para a direita, né, que lição que a direita precisa tirar dessa eleição para chegar fortalecida, tanto olhando para o legislativo, né, na Câmara e no Senado 2026, quanto para uma disputa presidencial? Então, acho que tem aí várias questões na sua pergunta, né? Em primeiro lugar, o Centrão. O Centrão sempre esteve no poder, né? Porque ele vai um pouco para lá, um pouco para cá, mas ele é fisiológico, né? Então, a gente tem aí um dado, né? São 94% de eleição dos municípios que mais receberam emendas PIX, e a gente falou aqui isso antes. Mais um acerto, né? Os acertos do nosso podcast. Né, de que essa hipótese estava colocada e ela se materializou, né? Então, acho que essa é a primeira questão, que é esse profissionalismo, que eu diria, desses partidos que são muito... né, eles não disputam a presidência, por exemplo, né? Nem sempre disputam os governos estaduais, mas fazem a maioria no Congresso e, por fazer a maioria no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, tem mais acesso a todas essas verbas. Então, são estratégias diferentes de olhar, enfim, né, esse tabuleiro de war ali, de o que eu vou conquistar, né? Então, acho que essa é a primeira questão, que não é ideológica. Ela é uma questão de estratégia política eleitoral mesmo, né? Que esses partidos fazem, né? O próprio PL, ao atrair o Bolsonaro, ele atraiu muitos parlamentares, ficou com o maior fundo eleitoral e cresceu enormemente na campanha. Então, o Valdemar da Costa Neto também conhece esse caminho, não é? Então, são esses, enfim, eu chamaria de os profissionais, né, da política. Não tem muita paixão ali, no meu entender, né? E o Kassab é, sem dúvida nenhuma, o mestre nisso, né? Dito isso, o que a gente aprendeu nessa eleição é que existe um outro jeito de fazer campanha, um novo jeito de fazer campanha. Isso não tem nada a ver com política, isso tem a ver com comunicação. Não é esse ritmo alucinado
de atrair a atenção das pessoas, ele não combina com a política tradicional e o jeito de fazer campanha que se fazia. Isso não tem nada a ver com televisão e rede social, gente. Não é sobre o meio, é sobre a estratégia mesmo. A estratégia. Como é que você ocupa o seu tempo, como é que você ocupa, né? Porque é sobre tempo, pessoas e dinheiro. Como é que você ocupa tudo isso para fazer uma campanha que chame a atenção das pessoas? Então, acho que isso é uma grande lição. E aí sim, né, alas do PT estão fazendo esse balanço de que o partido precisa se modernizar, precisa, enfim, entrar finalmente na era das redes sociais, porque não conseguiu, né? A gente não vê o governo conseguindo isso, a gente não vê o partido conseguindo isso, né? Então, nem tanto a Janones, né? Nem tanto ao Lula que não tem celular, né? Acho que eles precisam achar ali qual é o termo. Né? Mas que a comunicação mudou, e a esquerda parece não ter compreendido isso, né? Mas não adiantaria fazer, de novo, não adiantaria fazer campanha com com essa visão, não tendo as mesmas, os mesmos critérios ali de profissionalização de como montar suas chapas, né? Então, acho que essa é a primeira questão. A segunda questão, que vai quase bate de frente com essa minha tese, é que para a direita é muito mais fácil, com esses candidatos estridentes, você eleger deputados, vereadores, parlamentares, do que alguém para o executivo. Quando é para o executivo, causa repulsa, causa medo, né, o eleitor fica mais em dúvida de botar alguém que não tem experiência, como foi o caso da Cristina Grema, alguém que tem um passado ali, né, que é conservador, mas tem um passado tão polêmico nos seus TikToks, etc. e tal, como foi o candidato em Fortaleza. Tem um candidato que fala que era formado, mas não era, como aconteceu em Belo Horizonte. Aí o eleitor fala, não, peraí, para o executivo não. Né? Para o legislativo, um cara que grita, ok. Né? Para o executivo já é diferente. Então, acho que são desafios muito diferentes para os dois lados, mas acho que são desafios que se colocaram. E aí a sua questão sobre o Boulos, eu achei muito interessante ele ter essa compreensão. Né? E acho que ele precisa jogar luz ali nos pares dele, especialmente no governo federal, que tem a ver também com esse novo momento do mundo, não é? Quer dizer, tem a ver com o que a gente chama ali de modernização, seja lá o que for, mas que é uma realidade, né? Não é que você não tinha trabalhadores informais ou precarizados ou sem carteira assinada. Você já tinha, né? Isso é uma realidade. O que você tem hoje é que eles não se sentem precarizados, porque com os aplicativos, as redes sociais, eles se sentem empreendendo e se sentem como com uma possibilidade de, aí usando a palavra do Marçal, de prosperidade, no caso prosperidade financeira, evidentemente, né? Mas enfim, então existe um novo mundo que está acontecendo e que é preciso que... Né, eu entendo que é bastante difícil, né, para os partidos de esquerda lidarem com isso, porque a esquerda exatamente ela lida com a presença do Estado nas suas várias camadas, né, e que ainda é valorizada. Quando você vê o voto das mulheres e essa diferença tão grande entre mulheres e homens, né, em todas as cidades, mas em São Paulo isso foi brutal, né, a diferença como votavam homens e mulheres, especialmente no Pablo Marçal. Você vê as mulheres com uma necessidade de Estado. As mulheres, mesmo que para empreenderem, elas precisam de creche para deixar seus filhos. Né? Eu não vou conseguir empreender se eu não tiver creche. Eu não vou conseguir empreender se eu não tiver a minha cabeça tranquila de que meu filho está na escola, de que se eu precisar de um serviço de saúde ele está lá, de que eu vou ter segurança, de que eu não vou ser atacada, indo ou vindo desse meu trabalho, ou mesmo nesse ambiente de trabalho que é informal, porque as mulheres são muito mais ameaçadas no ambiente de trabalho informal, sim, evidentemente, não é? Por agressões, por feminicídio, por uma série de questões. Então, as mulheres dão mais valor ao Estado. Então, como é que você faz esse
esse balanço ali, né? Então acho que é uma discussão bastante profunda e que não é que a esquerda não saiba, né? Existe o famoso estudo da Fundação Perseu Abramo que levantava essas questões, mas levanta numa visão de precarizado, né? Acho que talvez tenha que olhar para isso numa visão de novo mundo, né? De mundo atual, em que a inteligência artificial vem vindo para roubar um monte de emprego. Também, né? Então, né? A gente não está falando só sobre dancinha no TikTok, né? A gente, né, não é o candidato que sabe fazer dancinha no TikTok, é o candidato que né, esses candidatos quase todos, né, dessa direita mais radicalizada, eles são muito jovens, né? Então eles... E você trouxe essas candidaturas estridentes que às vezes o eleitor vai falar, não, no executivo não. E no nosso último programa, Sila, você comentou que esse segundo turno diria se o Bolsonaro sai derrotado ou vitorioso. Então minha pergunta é essa, como sai o Bolsonaro, considerando que o PL emplacou 14 candidaturas, 2 foram eleitas já no primeiro turno e 4 agora nesse segundo. Nas capitais, isso. Mas não foi um número assim esperado, né, de 14, mas queria entender com você como sai o Bolsonaro. E uma outra leitura que me chamou a atenção nisso, dentro do divã da esquerda, foi que o lulismo sai a esquerda sai enfraquecida, mas o lulismo sai forte, porque o que eu entendi é que o centrão, ele está na base do Lula. Então, queria ver como ficam essas forças. Aí, indo para o começo, né? Eu vou dar aqui uma de Pablo Marçal, entrevista de emprego. Eu acho que o Bolsonaro, como funcionário do PL, né? Que é o que ele é, né? Ele é membro do PL, mas ele, enfim, veio para entregar algumas coisas, né? Como qualquer político. Ele entregou muito, o PL cresceu muito com a vinda do Bolsonaro por outras questões, mas há de se convir que fez um acerto ali ao trazer Bolsonaro, a bancar Bolsonaro e a família Bolsonaro, e ele trouxe resultados, né? De outro lado, ele é aquele funcionário tumultuado, né? Então, o que acontece? As decisões pessoais do Bolsonaro fazem com que ele tenha mais derrotas, porque ele não se protege, né? Então, ele vai para o olho da derrota, né? Então, ele foi lá para Goiás enfrentar um aliado, né? Quer dizer, que é um governador que pode ser aliado, porque é do campo dele, ele é inelegível hoje, o Caiado pode ser o candidato da direita, ele vai lá enfrentar sabendo que tem grandes chances de perder, né? Então ele foi para muitas campanhas assim, né? Eu quero tirar, né? Tem uma exceção que é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, de fato, era uma campanha dificílima, mas ele fez certíssimo de entrar de cabeça, porque é o berço eleitoral dele. Realmente ali ele mostrou uma liderança, e né? até o Ramagem ele terminou com um percentual. Então, ele ali entregou, tá certo? Numa campanha impossível. Agora, Curitiba, por exemplo, né? O que ele, né? A briga que ele comprou com o governador Ratinho é inexplicável, né? Por que ele vai lá e apoia uma candidata em oposição à chapa que tem um candidato do PL, né? Do ponto de vista racional, né? Como a gente estava falando de Kassab aqui, é outro mundo, né? Então, mas isso é Bolsonaro, né? Bolsonaro é incontrolável, Bolsonaro é Bolsonaro. Eu acho que ele cresceu. Eu acho que ele cresceu porque ele estava um pouco desaparecido, ele estava sem conversa depois que ele virou inelegível, né? E ele foi uma figura importante, enfim, participante, se dedicou. Michele Bolsonaro cresceu muito, esteve nas campanhas, se dedicou. Então eu não acho que foi um resultado ruim para Bolsonaro figura, né? Para o Lula, eu não acho que o Lula é o PT, né? E o PT teve um resultado ruim, agora está tendo ali uma briga, né, de governo e partido para saber quem é o culpado, que é o que acontece nas derrotas, né? Sempre vai se procurar quem é o pai da derrota, né? Eu sempre digo, né? Vitória não tem, né? Tem muitos donos, derrota sai todo mundo, né? Um querendo apontar o dedo para o outro. Mas não vejo o Lula como um vitorioso, né? Especialmente por conta dos resultados do Nordeste, né? Que aí é toda uma outra discussão de por que isso aconteceu,
mas tem um descompasso evidente entre o que o governo faz e como o governo está conseguindo chegar nas pessoas, né? E aí se atribui a isso, né? De que é uma coalizão e que os outros partidos estão se beneficiando disso. Mas, na verdade, os outros partidos eles estão se beneficiando das emendas PIX, que não passam pelo governo federal. Não é? E essa é uma outra questão, né? O governo federal e até os governos estaduais mostraram, né, o presidente, os governadores, que não tem tanta importância mais, visto que o recurso vai direto para o caixa da prefeitura, portanto a obra vira do prefeito, não é uma obra do governo, né? O presidente Lula nem tem ido inaugurar muita coisa e nem tampouco eles precisam dos governadores para inaugurar alguma coisa, né? Porque está direto com eles. Então, enfim, é uma discussão, eu acho, um pouco maior, mas para o presidente Lula não foi bom o resultado da eleição e traz um recado para ele, né? Traz um bom recado. E aí nessa lógica das emendas, Sila, você até comentou do Nordeste, das capitais, o PT só conseguiu vencer em Fortaleza, teve outras derrotas até no primeiro turno mesmo. Mas quando a gente olha para as emendas, que recado que ela deixa para 2026, né? A gente sabe que quem repassa essa emenda são os deputados para os prefeitos, então a gente pode imaginar que o Congresso, a composição do Congresso 2026, assim como a gente teve esse recorde de reeleição de prefeitos, a gente vai ter uma baixa taxa de renovação, porque provavelmente esses deputados que repassaram emendas para os prefeitos, eles vão ir lá cobrar fatura de apoio na próxima eleição, certo? Além disso, eles também são o dono do recurso, né? Porque o prefeito também agradece ao nobre deputado pelo recurso recebido, não é? Acho que a sua pergunta é muito interessante, André, porque eu vejo uma pouca renovação e uma volta da política tradicional, né? Mesmo que a gente tenha chamado a atenção aqui o Pablo Marçal, essa foi uma campanha da política tradicional, porque mesmo esses candidatos bolsonaristas que tiveram muito sucesso, eles já estão na política tradicional, eles já são deputados, eles já ocupam cargo, acho que com exceção da Cristina, lá de Curitiba, todos os outros já estão na política, não são totalmente outsiders que apareceram agora. E isso demonstra não só a taxa de reeleição vinculada às emendas PIX, mas ao fundo eleitoral, não é? Porque com o fundo eleitoral gordo, você vê, nessa campanha não havia uma necessidade de você ir atrás de empresários para contribuírem com as campanhas, né? Uma campanha como a do Boulos, por exemplo, que recebeu 44 milhões, né, do PT, ela já fica com um nível de conforto, né? Claro que a gente precisa falar desses recursos também pensando em quantos eleitores tem em cada uma das cidades, né? Então proporcional. É proporcional, né? Quando a gente fala de recursos, fica, né, essa coisa meio enfim, fica meio uma manchete, né? Mas você tem ali uma capacidade dos partidos políticos de tomarem uma decisão e de bancarem os seus candidatos, independente de outros recursos, né? Isso faz com que os partidos, por que eles vão buscar um outsider? Eles vão se decidir entre eles, né? Então, não vejo por que os partidos vão, né, principalmente os deputados, para que eles vão procurar outsiders para a chapa deles. Talvez para puxar voto, porque a gente ainda tem um sistema de voto proporcional, né? Mas o recurso vai para quem manda no caixa, que é quem manda no partido, né? Então, acho que essa lógica aí na eleição proporcional de Congresso no próximo ciclo, sem dúvida, né? A hipótese que eu mais acredito, e mesmo para candidatos a presidente, né? Não vejo um Luciano, né? Todos esses candidatos que surgiram aí anteriormente com um espaço nessa lógica que a gente tem hoje. No Brasil, 2 anos é muita coisa, né? Então, não dá para se garantir nada, mas na lógica de hoje, eu diria que a gente vai ter políticos concorrendo
com mais recursos e com mais chances de se reelegerem. Agora, Sila, um outro tema que chamou atenção ao fim do segundo turno foi a abstenção, né? Aqui em São Paulo, você comentou muito durante a live que como o número de pessoas que deixaram de comparecer às urnas, somado com o nulo, mais os votos em branco, eles ultrapassam os votos que o Nunes, que foi o ganhador, e o Boulos tiveram aqui em São Paulo. Mas isso não aconteceu só em São Paulo. No Rio, que o Paz ganhou com 60%, os votos também de quem se absteve, de quem votou nulo e branco também são maiores. Acontece o mesmo em Belo Horizonte, em Porto Alegre e em Goiânia, que foi aquela disputa aquela corrida disputada. A corrida disputada. O que acontece, Sila? Por que o eleitor não está se sentindo engajado e não encontrou em nenhum dos candidatos, como São Paulo, Goiânia, uma vontade de votar e escolher um deles? E até acrescentando a pergunta da Clara, porque se a gente olhar, cada disputa tem características diferentes, né? Mas ainda assim a abstenção ela se mantém alta. Então, isso é pela facilidade de poder justificar o voto? Acho que em primeiro lugar é isso, né? O voto no Brasil não é mais obrigatório, né, gente? Com a facilidade de você justificar, o voto não é mais obrigatório. Você justifica aqui na mão, né? Desde a pandemia, desde a última eleição municipal, você justifica ali no seu celular, é muito fácil. E se você não justificar, você também paga a multa, que é de R$ 3,51, R$ 3,51, também ali. Quer dizer, é super fácil. Você não é um... Né, uma burocracia. Não é uma burocracia. Então, as pessoas deixam de votar porque deixam de votar, né? Então, acho que essa é a primeira questão, né? Aí você tem questões, né, por exemplo, de alto índice de comparecimento, por exemplo, de um aumento de comparecimento na eleição de 22, né, Lula e Bolsonaro, ali porque é uma guerra de rejeição. Quando é uma guerra de rejeição, o eleitor, ele comparece mais, porque aí ele tem medo que o outro se eleja. Ele vai votar não para o candidato dele ganhar, mas para que o outro perca. E aí isso o anima a ir votar, né? Então você vê, por exemplo, uma baixa taxa de rejeição foi em Fortaleza, né? Que 15%. Que foi a menor taxa, né? Que era realmente né? Como a gente sempre falou aqui, a campanha mais disputada do Brasil foi Fortaleza, né? Foi a campanha mais, enfim, que mais chamou a atenção pela forma como as pessoas se engajaram lá também, por conta dos irmãos Gomes, por toda... Né, todo o desenho, né? Todas as paixões. Então essa foi, né? Então isso mostra que o eleitor comparece quando é uma situação dessas, né? Depois é um pouco um caso a caso, mas isso tem aumentado. Veja, Dória também perdeu para os brancos e nulos e abstenções, né? Então esse é um fenômeno que vem vindo e que tem sido crescente e que demonstra isso, ao meu ver. O voto no Brasil não é mais obrigatório, né? Então se o eleitor acha que o voto dele, ou, né, por exemplo, Rio de Janeiro, o eleitor percebia um favoritismo tão grande do Eduardo Paes que ele olha e fala, mas meu voto não vai importar. O Eduardo, né? Se ele for para um lado, ele fala, não preciso votar porque ele já ganhou. Se ele for para o outro, ele diz, não preciso votar porque ele já perdeu. Né? Então, acho que tem esse... Né? E tem muito, nenhum deles me representa. Né? Então, acho que São Paulo foi um fenômeno desse pelo que a gente viu nas pesquisas públicas, né? De que eu vou votar num deles, não é porque eu quero, é porque não tem outra opção, né? Então, acho que isso também, às vezes, desestimula o eleitor a não se sentir representado. E acho que só a última pergunta, antes da gente encerrar, Sila, ainda sobre essa questão de abstenção, eu fico com uma dúvida se os próprios institutos de pesquisa, quando eles fazem, a gente comentou isso nas últimas semanas sobre como os institutos estavam captando quem não ia votar, quem ia votar. Teve até um maior índice de acerto entre os institutos que fizeram, a gente teve muitos institutos fazendo, mas eu tenho uma dúvida se até os institutos, os partidos, eles sabem quem são esses eleitores que estão deixando de votar? Será que eles são, assim, se a gente for pensar historicamente, né, 2016, 2020 é um pouco atípico porque teve a pandemia, mas existe essa leitura de quem é e como atrair de volta esse eleitor para o voto?
Olha, existe, mas eu não vejo esse trabalho sendo feito, talvez porque se pense que o voto é obrigatório, né? Mas cada vez mais vai ter que ter uma preocupação com relação a isso. Você vê ali, por exemplo, algumas capitais, né, em que era feriado, né? Tem o feriado sempre do dia do servidor. Né? Então, os governadores mudam ali o feriado para evitar que as pessoas viajem, né? Mas na eleição de 2022, teve sim um movimento do Lula, da esquerda, para garantir que as pessoas fossem votar, e o principal ponto foi o transporte coletivo gratuito, que nas capitais, muitas capitais ele já mas na eleição nacional não. Então teve esse movimento que foi muito importante, ao meu ver, para o Lula ganhar a eleição, da mesma forma como, do outro lado, a campanha do Bolsonaro fez um movimento para que as pessoas não fossem votar, que nos Estados Unidos a gente chama isso de supressão de votos, né? Então teve um movimento ali através da Polícia Rodoviária Federal, hoje isso está comprovado, de uma tentativa de supressão de votos no Nordeste. Então os partidos sabem sim que isso acontece. Agora, em menor ou maior grau, eles lidam com isso, mas me parece que isso é inevitável nas próximas campanhas. Isso já se fala hoje muito mais, né? Se falava pouco. Eu me lembro que na eleição de 2022, quando a gente trouxe essa questão da abstenção, teve muita crítica. Mas agora, sabe, como se o Instituto de Pesquisa quisesse justificar resultado, né? Mas não era, porque realmente é um fenômeno que a gente tem que olhar. E é até de comportamento, né? Porque eu ando com os meus papeizinhos dentro do meu título de eleitor. Meus pais sempre me ensinaram, e as pessoas não têm mais essa preocupação. Não, eu tiro foto com toda vez. Posto na rede social, feliz, que nem vacina, né? Exatamente. E tem também uma descrença, né? Né, isso você me lembrou, né? Eu falei da vacina, tem também uma descrença no sistema eleitoral, que eu acho que essa é uma questão muito, né? Foi enfim, algo que ficou muito negativo dessa tentativa de se descredibilizar o sistema eleitoral do país. Enfim, acho que isso é uma tragédia mesmo. E é um trabalho que precisa ser feito de retomar isso. Bom, quero aproveitar, já que era a última pergunta, para agradecer. Foi muito legal participar com você, André, participar com você, Clara, com todo o pessoal que fica ali atrás do vidro, que vocês não veem, mas que são fantásticos, com a Exame, enfim, agradecer aí para todos vocês, e vocês que nos assistiram, e logo a gente está aqui de volta. Exato, a gente que agradece aqui da Exame você, Sila, agradecer a Clara também por esse super trabalho nesses últimos meses. Obrigada a você, André, pela parceria, André, o casca de bala. Sila, obrigada por todas as análises, a gente aprendeu muito. Sim, que legal. Mas é isso, e agradecer você que nos acompanhou até aqui. Como eu falei, como a Sila já tá dando spoiler, a gente vai voltar em algum momento, e também continue acompanhando as eleições americanas aqui na Exame. Sila, inclusive, vai participar também do próximo episódio do A Caminho à Casa Branca. Então, se você gosta de eleição, vai ter uma eleição muito emocionante para acompanhar aqui na Exame. A gente vai no site, em vídeo, a gente vai acompanhar tudo. Então, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com a família, e até a próxima.